Olá, gente, tudo bem? O programa Bem Estilo de hoje vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você em casa tem interesse em saber. É um assunto que abrange tanto homem quanto mulheres. Nós vamos falar sobre os anticoncepcionais. A cada dia que se passa, muitas e muitas mulheres vão em busca de um ginecologista para tratar de assuntos relacionados ao anticoncepcional. Algumas somente para tirar algumas dúvidas, outras vão em busca do uso do anticoncepcional para a prevenção de algumas doenças. E é por isso que hoje nós vamos falar com o ginecologista para tirar todas essas dúvidas pertinentes ao uso do anticoncepcional. O que é mito e o que é verdade? Hoje nós vamos até o Dr. Luiz Fernando Borges, um renomado ginecologista aqui de São José do Rio Preto, para tratar desses assuntos e esclarecer todos os mitos e verdades relacionados ao uso do anticoncepcional. Vamos lá? Segundo o relatório publicado pelo Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais, 64% das mulheres em um relacionamento estável usam métodos anticoncepcionais para não engravidar. Cerca de 216 milhões de mulheres no mundo querem ter acesso a métodos anticoncepcionais, mas infelizmente não conseguem. A provisão do acesso ao planejamento familiar contribui para melhores resultados na saúde reprodutiva, nas áreas de saúde em geral, na educação e economia. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Borges, ele é ginecologista e ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre o uso do anticoncepcional, se tem algum malefício ou não. Ele vai explicar para a gente e vai tirar todas as nossas dúvidas. Dr. Luiz Fernando, é um prazer estar com o senhor. Explica pra gente qual que é a importância do uso do anticoncepcional. Bom, primeiramente, olá a todos. Dentro da questão da saúde da mulher, a contracepção com certeza foi uma das áreas que mais evoluiu para melhor. A mulher moderna hoje busca uma contracepção com menos efeitos colaterais, com mais comodidade, com mais praticidade de posologia e a pílula via oral, o contraceptivo via oral, continua ainda sendo o método mais prescrito, mas hoje em doses menores, sem afetar tanto a questão da saúde da mulher. E uma questão muito importante a se frisar: todo método contraceptivo deve ser prescrito por um profissional especialista, ginecologista. Nunca aquela jovem deve buscar, a minha amiga toma tal comprimido, eu vou tomar também. Porque a prescrição de uma contracepção ela tem que ser muito bem individualizada, de acordo com o perfil da paciente, de acordo com o histórico de saúde. É uma série de questões que está em jogo. E isso foi muito bom o senhor falar, porque o pessoal às vezes vai, né? Ah, minha amiga toma tal coisa, por que o dela é diferente do meu? Por que ela toma isso? E às vezes não procura o médico, vai na farmácia e compra qualquer um, sem nenhuma receita médica. Tem algum risco de acontecer alguma coisa se ela fizer isso? Exatamente. A gente que lida no dia a dia com essa questão, principalmente as mulheres mais jovens, ela tem muito essa questão da amiga toma tal remédio, ou vai na farmácia e o colega da farmácia acaba prescrevendo o remédio que não é mais adequado. Isso com certeza expõe a paciente a um risco desnecessário, sendo que o melhor para ela teria sido buscar uma ajuda de um profissional especialista. É bem bacana falar disso. E o senhor falou sobre os medicamentos via oral, né? Os contraceptivos via oral. O pessoal sempre tem dúvida se o anticoncepcional injetável, ele funciona ou não funciona. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Exatamente. O contraceptivo via oral ainda continua sendo mais prescrito. Mas tem muitas mulheres que no passado tiveram uma dificuldade de esquecimento do comprimido ou algum efeito colateral gástrico, então muitas optaram pelo injetável. O injetável ele é uma dose de hormônio mensal e também tem um esquema trimestral a cada 3 meses, tá? Que ele acaba oferecendo um pouco mais de efeitos colaterais para a mulher, pela dosagem do hormônio ser mais alta, pela praticidade de aplicação somente a cada 30 dias ou 90 dias.
Então também é um método que tem que ser prescrito pelo especialista, tem que ver o histórico de saúde daquela mulher para ver se ela pode utilizar tal método. Entendi. E o adesivo, doutor? O que o senhor tem para me dizer em relação ao adesivo? Funciona ou não funciona? Porque o pessoal sempre tem essa dúvida. Como que um negócio que eu vou colar na minha nuca, no meu braço, funciona? Isso. Dentro dessa ideia de que a mulher moderna está buscando praticidade, está buscando menos efeitos colaterais, uma gama enorme de opções surgiram para ela fazer a contracepção dela. Uma delas é o método transdérmico, que nada mais é do que um adesivo que tem uma composição hormonal, que ela tem uma liberação programada diária para a mulher. Esse adesivo tem uma segurança contraceptiva muito boa. A absorção do medicamento hormônio pela pele, ela é muito boa. Então acaba bloqueando a ovulação se usado corretamente e oferece uma segurança contraceptiva muito interessante para a mulher. Sobre o uso dos anticoncepcionais, pessoal, algumas pessoas têm um certo medo por conta de trombose, endometriose. O anticoncepcional, ele pode levar a endometriose ou não? Pode levar uma trombose? Veja bem, esse medo deve existir e é importante que aconteça. Como eu te disse, tem que procurar o especialista e ver o melhor tipo de medicação. As pílulas antigas, ela tinha uma dosagem hormonal muito alta. Certo. O hormônio sintético, que é o estrogênio e a progesterona, antigamente ela tinha doses muito altas dessa medicação. Hoje nós temos pílulas com dosagem bem menores e que ainda oferece uma segurança contraceptiva muito importante. Em relação, qual que é o maior medo das mulheres em relação aos fenômenos tromboembólicos? Que é a famosa trombose venosa profunda de membros inferiores, podendo levar até um TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. Alguns tipos de hormônio têm uma predisposição maior para fazer um fenômeno tromboembólico. Então, deve ser muito individualizado o caso, para qual melhor hormônio para cada paciente. Em relação à endometriose, não se tem uma correlação de que poderia provocar uma endometriose. Muito pelo contrário, a endometriose, por ser uma patologia relacionada com a menstruação, aquela mocinha que às vezes começa a tomar um contraceptivo oral de forma contínua ao longo da vida dela, teoricamente ela acaba tendo uma menor predisposição a desenvolver uma endometriose. Bacana. Explica pra gente, doutor, o que é a endometriose? A endometriose é uma patologia do sexo feminino, da mulher, que ela comete aproximadamente 10% das mulheres no mundo todo. Isso é um número bem grande. É um número significativo, exatamente. É uma patologia relacionada com a menstruação. A teoria mais aceita para o desenvolvimento da endometriose é aquela situação que a mulher, além de menstruar pelo fluxo normal dela via vaginal, ela acaba tendo uma menstruação retrógrada. Aquelas células do endométrio descama, tem um fluxo retrógrado pela tuba uterina e acaba caindo na cavidade pélvica da mulher, levando implantes com infiltração de órgãos adjacentes ao útero, como ovários, tubas uterinas, intestino, os ligamentos pélvicos, bexiga. Então provoca uma série de situações desagradáveis para a mulher, além de provocar infertilidade, uma dificuldade para a gravidez. Mas a endometriose, ela pode levar a um câncer de útero, ela pode matar o paciente, a paciente no caso? Exatamente. A patologia endometriose é uma patologia relativamente recente. Certo. Eu procurei uma super especialização nessa área, estou bastante atualizado em relação ao assunto e tem situações que ainda não estão comprovadas, que muitos estudos dependem de um estudo mais prolongado, a chamada meta-análise que observa a paciente ao longo dos anos. Pela endometriose ser uma patologia que está sendo conhecida mais recentemente, o que se sabe até o momento é que o endometrioma de ovário, aquela endometriose do ovário, poderia provocar uma alteração do tecido ovariano, levando a uma patologia maligna. Mas isso geralmente em casos mais avançados,
com tempo prolongado da patologia. Geralmente a mulher tem sintomas e busca ajuda mais precocemente. O certo, né? Sempre, qualquer sintoma, qualquer anormalidade, é sempre procurar um médico, né? Não ficar ali com tratamentos paliativos, tentando amenizar os sintomas e muitas das vezes você acaba protelando algo, né? Algo que poderia ser curado logo no início e muitas das vezes o paciente fica em casa tentando se tratar, se automedicando e pode muitas vezes complicar o caso, né? Exatamente, essa tua colocação é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, nem toda cólica é endometriose, mas é melhor buscar uma ajuda do especialista. Aquela mocinha, o quadro clínico geralmente é assim, aquela mocinha que tem cólicas menstruais fortes, que ao longo da vida não faz nenhum tipo de profilaxia ou tratamento, e aí ela vai estudar, ela vai procurar ter os filhos após os 30 anos de idade. Quando ela suspende o método, ela percebe que ela está tendo uma dificuldade para engravidar. Geralmente esse é o perfil típico de uma jovem, de uma final de adolescência, que chega na idade mais adulta e que acaba tendo uma dificuldade ou dores mais avançadas. Então eu costumo orientar as mães, as adolescentes, que o importante é diagnosticar precocemente para que a patologia não traga consequências para a saúde dessa adolescente. Você falou um ponto importante e me fez a pensar, né? Como que pega a endometriose? Como que ela acontece? É algum fator genético ou algum hábito da paciente? Isso daí também é uma outra questão que está sendo bastante discutida e debatida, né? Hoje se sabe que aquela adolescente que teve um histórico familiar de uma mãe com endometriose ou uma parente de primeiro grau com endometriose, ela tem uma predisposição maior a desenvolver a patologia. A endometriose não é uma doença contagiosa, certo, mas ela pode ter uma influência de acordo com o fator hereditário. Se a mãe teve a patologia, aquela adolescente ou mulher jovem tem uma tendência maior a desenvolver a patologia. A endometriose tem cura? Tem cura, tem tratamento, tem como fazer um acompanhamento da patologia e o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. Certo. O tratamento clínico baseia-se em suspender a menstruação com medicamentos mais avançados ou injetáveis e o tratamento cirúrgico geralmente é quando ela tem uma lesão intestinal, um foco de endometriose no intestino ou na bexiga que provoca dores, alterações de hábito intestinal, alteração daquela qualidade de vida da mulher. Então, quando ela tem lesão, a indicação geralmente é cirúrgica. Entendi. O senhor falou um pouquinho sobre a cólica, né? Então, a endometriose sempre vão acontecer relatos de cólica. Mas nem toda cólica é endometriose, correto? Exatamente. Geralmente a endometriose é uma patologia que provoca dor na mulher. Certo. Dor geralmente é o sintoma mais frequente que faz aquela adolescente ou aquela mulher jovem procurar o atendimento do especialista. Vamos agora a algumas perguntas do povo, né? O pessoal acabou tendo muitas dúvidas e são dúvidas básicas mesmo, viu, doutor? Dúvidas do dia a dia que eu tenho certeza que o senhor vai poder esclarecer melhor do que qualquer pessoa, né, essas dúvidas. A gente tomando anticoncepcional e tendo corrimento, há chances de engravidar? Esse é um questionamento bem frequente realmente, né? Aquela mulher que toma o anticoncepcional, que foi prescrito por um especialista, ela tem uma segurança de quase 100% para evitar gravidez. Tomado corretamente, de forma adequada, conforme a prescrição médica. Nenhum método contraceptivo é 100%. Certo. Eu costumo falar que nem a laqueadura geralmente é 100%. Tem mulheres com relatos de gravidez após laqueadura. Então tem uma questão que chama índice de Peer, que ele é um índice de eficiência do método contraceptivo. O anticoncepcional oral ele chega a quase 100% quando usado corretamente. Quando existe uma interferência externa, ou aquela jovem que esqueceu de tomar o comprimido, ou aquela jovem que tomou um antibiótico bem forte no longo daquele mês. Então, essas situações especiais devem ser relatadas ao médico para tomar a melhor providência para aquele caso lá.
Eu não tomei meu remédio ontem. Eu posso tomar quantos hoje? 2 ou 3 ou 4? Esqueceu um comprimido ao longo do mês, daquele ciclo hormonal da mulher. A mulher deve tomar assim que lembrar. O comprimido esquecido. E o do dia ela toma no horário normal dela. Aconteceu isso uma vez ao longo do mês? Tudo bem. A partir de 2 esquecimentos, o interessante é associar um outro método contraceptivo. Por exemplo, um preservativo masculino, feminino, associar uma outra contracepção naquele mês que ocorreu. Emendar a cartela do anticoncepcional faz mal? Isso é possível e acaba sendo muito bom para a saúde da mulher. Só tem que fazer o esquema correto, com uma orientação adequada. E muitas mulheres hoje buscam a praticidade e a ausência de efeitos colaterais ou o mínimo de efeito colateral. Então, os contraceptivos combinados ou isoladamente, que são tomados de forma contínua, são muito frequentes e muito importantes para a saúde da mulher. Quando que eu tenho que tomar a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, a famosa contracepção de emergência, ela não é um método contraceptivo. Primeiro ponto, ele não deve ser usado com frequência, certo? Ele deve ser usado quando houve uma falha de um outro método que ela já utiliza. Eu tenho pacientes, por exemplo, que falam que moram em cidades separadas do companheiro, acaba tendo relações menos frequentes e elas gostariam de ficar utilizando a pílula do dia seguinte com uma certa frequência. Isso não é interessante para a saúde da mulher. Então a pílula de emergência deve ser utilizada quando? Quando ocorre uma eventualidade com um preservativo, ocorreu um rompimento de um preservativo masculino, ou quando ela não tomou aquele mês o contraceptivo oral dela, ou por algum motivo a contracepção injetável não foi eficiente, não foi aplicada de forma correta. Então naquele mês ela pode lançar mão da contracepção de emergência. Ou também em casos de indicação médica, mulheres vítimas de violência sexual, mulheres que sofreram abuso sexual, o serviço público tem um protocolo de, além de fazer aquelas medicações para evitar as patologias do sangue, hepatite, HIV, também é indicada uma contracepção de emergência para essa mulher. O antibiótico corta o efeito do anticoncepcional? Alguns tipos de antibiótico com uma dosagem mais alta e com uma classe de antibiótico, ele pode sim cortar o efeito do anticoncepcional oral. Então a mulher deve relatar ao ginecologista dela que foi prescrito tal medicação e perguntar uma orientação do que fazer naquele mês da utilização do antibiótico. O anticoncepcional, ele previne doenças sexualmente transmissíveis? Ótima pergunta, ele não previne as doenças sexualmente transmissíveis. Então aquela mulher que não tem um parceiro fixo, ela deve utilizar um método de barreira associado ao anticoncepcional oral. A bebida alcoólica corta o efeito do anticoncepcional? Verdade. Sem dúvida alguma, a ingestão de uma dosagem alta de bebida alcoólica pode diminuir o efeito do contraceptivo. Eu gostaria de saber se toda mulher pode tomar anticoncepcional ou se tem alguma restrição para o uso. Nem toda mulher. A avaliação deve ser precisa. Tem algumas patologias que eu poderia citar aqui para vocês, porque o que é um anticoncepcional oral? É um hormônio sintético que é tomado via oral, ele é absorvido no estômago, metabolizado no fígado e excretado pelos rins. Então, patologias renais graves, mulheres com transtornos gástricos, mulheres com problemas hepáticos. Então, tem muitas mulheres que têm contraindicação ao anticoncepcional oral. No período do anticoncepcional entre uma cartela e outra, pode engravidar? De maneira alguma, não. O período do intervalo do contraceptivo é um período totalmente inadequado, é o período não fértil da mulher. A mulher tem uma tendência a engravidar, geralmente no meio do ciclo menstrual. A minha menstruação, ela atrasou mais de 3 dias. O que devo fazer? Procurar o médico assim que ocorreu esse atraso, que possa ser considerado um atraso de 5, 6 dias, uma semana, procurar o ginecologista dela para ver se existiu alguma dessas outras questões que nós relatamos aqui anteriormente, alguma ingesta inadequada do anticoncepcional oral, a associação de algum antibiótico naquele mês. Então o médico vai ter uma
vai fazer alguns questionamentos para a paciente e, se for necessário, solicitar alguns exames. O uso do DIU é indicado? Olha, o dispositivo intrauterino, que hoje existe um novo conceito, que é o conceito do LARC, que é aquela contracepção de longa duração, hoje ele está sendo muito bem utilizado. Existe um produto novo no mercado que ele acaba tendo uma liberação hormonal na hastezinha do DIU, do dispositivo, e aquela mulher geralmente ela fica em amenorreia. Aproximadamente 60% das mulheres que utilizam acabam ficando sem menstruar. É um novo conceito, é um conceito de um método muito seguro, extremamente seguro, que traz comodidade para a mulher e que é um método LARC que hoje inclusive está sendo utilizado em adolescentes. Quando que a mãe deve levar pela primeira vez sua filha ao ginecologista? Isso é uma questão muito interessante, porque geralmente tem-se a ideia de que a menina pode ir no ginecologista somente após a primeira menstruação, que é a famosa menarca. Isso não é verdadeiro. Existem meninas mais jovens, 4, 5 anos de idade, que pode ter alterações de vulvovaginites, de corrimento de repetição, ou aquela menina que tem uma menarca muito precoce, uma tendência à menarca muito precoce, que é a primeira menstruação abaixo dos 9, 10 anos de idade. Então aquela menina que já tem um desenvolvimento puberal, a presença já de mamilos maiores, a presença de pelos pubianos precocemente, essa menina a mãe já pode levar até o ginecologista para fazer uma avaliação. Doutora, a gente sabe que hoje no Brasil ainda é tabu falar sobre sexualidade, falar sobre órgãos genitais. Muitas das vezes a menina ela tem vergonha de falar para a mãe o que está sentindo e tudo mais. Mas a gente sabe que tem essa necessidade da menina, da mulher, dela vir ao médico. De quanto em quanto tempo a mulher tem que vir ao ginecologista? Qual que é o indicado? O indicado é aquela consulta anual. Aquela mulher que já tem uma vida sexual ativa, ela vai realizar o Papa Nicolau dela, um ultrassom de rotina muitas vezes. Aquela mulher acima dos 40 vai fazer uma mamografia, que é a prevenção das doenças mamárias. E aquela abaixo dos 40 pode fazer um ultrassom da mama. Então a consulta ela deve ser de forma anual. A educação sexual deveria ser um tema de extrema importância nas escolas, porque aquela menina, aquela adolescente, ela tem que aprender a questão de uma forma correta, com os profissionais adequados, né? E com uma informação correta. Então isso daí é um tema que deveria ser bem abordado naquela questão da escola, da formação daquela menina. Eu concordo com o senhor. Eu acho que se a escola, se a família falasse um pouco mais sobre educação sexual, sobre a própria sexualidade dentro de casa, eu tenho certeza que muitas doenças seriam extirpadas do mapa e não existiriam mais, a gente teria uma melhor qualidade de vida em relação a isso. Seria bem bacana mesmo. Doutor, outra pergunta que me surgiu aqui agora. Tem hora certa para tomar um anticoncepcional? Tem hora certa para tomar um anticoncepcional. É aquele horário que a mulher adotou como rotina. Se ela escolheu do período da manhã, tem que ser sempre no período da manhã. O anticoncepcional, o comprimido, ele tem uma duração de aproximadamente 25 horas. Certo. Então a tomada deve ser sempre no mesmo horário para não ultrapassar esse limite da ação do comprimido. Doutor, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Espero contar com o senhor mais vezes. A gente vai convidar o senhor para estar mais vezes aqui no programa. E é isso aí. Pessoal de casa, um grande abraço e esse foi mais um Bem Estilo. Até a próxima.